1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência, e a aspersão no sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, nós já cantamos louvores a Ti, nós lemos a Tua palavra, nós já falamos ao Senhor em oração, e agora o Teu povo reunido aqui nesta noite, se encontra desejoso de ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, abençoa-nos, abra os nossos olhos, descortina a nossa mente, para que a gente consiga ouvir a voz do Senhor, através da mensagem fielmente pregada. Que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui nesta noite, para que não saiam da mesma maneira que entraram, que possam sair confortados, animados e, se necessário, exortados mediante a Tua palavra, para que o Teu povo cresça e louve o Senhor em todos os seus atos. Pedimos a Tua bênção, a Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Quem é você? Quem é você? Talvez você já ouviu essa pergunta em algum momento difícil. Às vezes você está discutindo com alguém e a pessoa assim, quem você pensa que é? E aí você, geralmente quando essa frase vem à tona, é porque a pessoa está querendo mostrar que você não é alguém para falar daquela maneira com ele. Mas veja, quem é você? É uma pergunta simples, não é? Basta responder quem é você. O problema é em que contexto você vai precisar responder quem você é. Muitos se definem pelo que fazem. Eu sou professor, eu sou dona de casa, eu sou médico, eu sou vendedor, eu sou um pedreiro, eu sou prestador de serviço, ou eu sou um pastor. Outros se definem pela sua história. Olha, eu sou filho de tal pessoa, eu nasci em tal lugar. Outros se definem pelo que têm. Olha, eu sou dono da tal casa, eu sou dono de tal imóvel, eu sou dono de tal carro. E há também aqueles que se definem pelas suas feridas. Eu sou alguém que falhou, eu sou alguém que já pecou assim e assim. Toda geração enfrenta a mesma pergunta: quem sou eu? Mas há algo muito mais profundo na definição de si mesmo. Imagine que você tivesse que tirar da sua vida todas as suas posses, todos os seus títulos, todas as suas vitórias, todas as suas falhas, todos os seus sofrimentos. O que restaria de você? Quem seria você? Essa é a pergunta que paira sobre os primeiros leitores da primeira epístola de Pedro, da primeira carta de Pedro. Essas pessoas para quem Pedro está escrevendo eram pessoas que viviam dispersas, espalhados pelas províncias da Ásia Menor. A Ásia Menor, para você se situar hoje no mapa, os nomes aqui são meio complicados, talvez Capadócia é o único que ainda existe com esse nome hoje, mas é a região ali do Azerbaijão, da Turquia, aquela região ali. E essas pessoas, como Pedro fala aqui no versículo 1, eram forasteiros da dispersão. Essas pessoas tinham perdido bens, tinham perdido status e, em muitos casos, tinham perdido até mesmo a sua liberdade. A sociedade romana, que era o império daquela época, que dominava as nações naquela época, eles viam essas pessoas como estranhos, como supersticiosos, como pessoas inúteis ao próprio império. E, no entanto, Pedro agora escreve para essas igrejas, para essas pessoas, para lembrá-los que, mesmo sem um lugar no mundo, eles ainda podiam descansar, porque eles tinham um lugar no coração de Deus. O apóstolo começa a sua carta dizendo o que os cristãos, ele não começa dizendo o que os cristãos devem fazer. Isso nós vamos ver mais para frente. Ele começa dizendo quem eles são. Quem eles são. Porque antes do desenvolvimento da própria moral e ética, precisa vir a identidade. Antes do dever como servos de Deus, precisa vir a graça de Deus.
Pedro não chama essas pessoas de derrotados, mas ele os chama de eleitos. Ele não chama eles de exilados do lar, mas ele chama eles de peregrinos com destino. Eles não são esquecidos, eles são santificados. Eles não são impuros, mas como as próprias belas palavras de Pedro, eles são aspergidos pelo sangue de Cristo. E Pedro aqui toma uma linguagem emprestada do Antigo Testamento. Ele vai chamá-los de povo eleito. Mais na frente nós vamos ver que Pedro vai chamá-los de nação santa, povo da aliança. E isso aplica à igreja espalhada pelo mundo. Como Israel no deserto, essas pessoas que aqui estão agora espalhadas pelo mundo, dispersos pelo mundo, pela Ásia Menor, eles são peregrinos da promessa. Como o povo do Êxodo, foram libertos para servir. O que parecia uma dispersão aos olhos humanos, tirar as pessoas do lugar, da terra natal deles, na verdade era a distribuição debaixo da mão poderosa do Senhor. Deus estava fazendo com que eles saíssem do conforto da sua terra natal e fossem para vários lugares do mundo, com um propósito: espalhar a semente do Evangelho, para que a palavra de Deus pudesse florescer aos gentios, aos outros cantos. E aqui está a beleza dessa saudação. Pedro transforma um título forasteiro, era um título de desprezo. O judeu tratava o gentio como um forasteiro, era um título de desprezo. Isso aí é um forasteiro, ó. E agora Pedro está usando um termo de desprezo, mas mudando e transformando esse título em um título de honra. O que o mundo chama de estranheza, meus irmãos, Deus chama de eleição. O que o império chamava de isolamento, o império romano, Deus chama de santificação. O que os inimigos tratavam como fraqueza, Deus sela com o seu sangue redentor. Diante disso surge a grande pergunta que ecoa através dos séculos, e a mesma que ressoa no nosso coração hoje: quem é você? Pedro responde essa pergunta logo nas primeiras palavras da carta. Ele começa não descrevendo os crentes, mas ele começa descrevendo a si mesmo. Um homem restaurado pela graça e reenviado pelo Senhor para a obra. E assim então aprendemos que a identidade cristã se expressa antes de tudo na missão. Se expressa na missão. O tema que nós vamos meditar nessa noite é: o que realmente te define? O que realmente te define? Em primeiro lugar, nós vamos ver que a identidade, ela é expressa na missão. Pedro fala, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E essa é uma saudação aparentemente simples, né? Mas ela é carregada de significado. Essas palavras, elas revelam para nós que o ponto de partida da identidade cristã nasce do chamado de Deus. A identidade cristã nasce do fato de nós termos sido chamados por Deus. Pedro não se apresenta como Simão, o pescador da Galileia. Pedro não se apresenta como o líder da igreja primitiva, aquele que foi levantado por Deus para pregar aos judeus. Pedro não se apresenta assim. Mas como que ele se apresenta? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Um homem cuja história, se você conhece bem a história de Pedro, é dominada pela graça de Deus. A identidade de Pedro, meus irmãos, não nasce da sua biografia, mas do seu encontro com Cristo ressuscitado. Daqui já tem um norte do que eu quero fazer com que vocês reflitam nessa noite, meditando nesse sermão. Aquilo que define você não pode ser nenhuma das coisas deste mundo, porque tudo é transitório. Você pode ser um pai hoje, e Deus pode levar o seu filho. Você pode ser um marido hoje, e Deus pode levar a sua esposa. Você pode ser uma esposa hoje, e Deus pode levar o seu marido. Você pode ser o dono de uma casa, e pode vir uma chuva forte e destruir. Você pode ser dono de um imóvel, e de repente você descobre que há uma dívida e o governo vem e toma. Tudo o que nós temos nesta terra, seja a nossa intelectualidade, seja as nossas relações interpessoais, seja os nossos bens,
todas essas coisas são transitórias, e por isso não é bom, não é espiritual que você coloque a sua identidade em nenhuma dessas coisas. Você pode hoje ser um pastor, um médico, um engenheiro, um funcionário público, um prestador de serviço, e isso tudo pode passar. Você pode ser uma pessoa hoje super inteligente, mas basta te dar algum problema no cérebro e você perde toda essa inteligência, e você passa a ser cuidado por alguém na cama. A nossa identidade, portanto, ela está ligada diretamente à missão, por sermos convocados por Deus. A identidade de Pedro, ela não nasce na sua biografia, mas ela nasce no encontro de Cristo ressuscitado. O nome Pedro remete àquela cena em que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há pessoas que fazem a exegese dos dedinhos ali. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Meus irmãos, Pedro é sobre quem Deus começou a edificar a igreja. Mas não se esqueça, o fundamento da igreja é Cristo. É Cristo. Deus usa homens para liderar. Por exemplo, o reverendo Jessé está lá no Timor-Leste plantando a igreja presbiteriana, e o trabalho tem ido muito bem. Ele é uma pedra colocada por Deus ali, mas ele não é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja é Cristo. Mas é curioso nós pensarmos que aquele que um dia recebeu um novo nome, também foi aquele que na noite da crucificação, negou Jesus 3 vezes. E é precisamente esse homem falho, esse homem arrependido, esse homem restaurado, que agora escreve como um porta-voz de Cristo. E há uma outra palavra aqui, a segunda palavra do texto: apóstolo. Apóstolo significa literalmente enviado, mensageiro autorizado. Veja, Pedro não fala por si mesmo. Se ele é um mensageiro autorizado, ele fala debaixo da autoridade daquele que o enviou. Ele fala em nome de outro. A sua autoridade, ela não é autodeclarada, mas ela é derivada. E ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Literalmente é Pedro, mensageiro de Jesus Cristo, enviado de Jesus Cristo. Então isso significa que a sua vocação, a sua mensagem, a sua própria vida estão subordinadas àquele que o enviou. E esse detalhe já ensina algo muito precioso para nós. A identidade cristã não se define pela posição que nós ocupamos, mas pela missão que recebemos. E qual é a missão de toda a igreja, não só do pastor, ou dos presbíteros, ou dos diáconos? A missão da igreja é fazer discípulos. Pedro é de Jesus Cristo, Pedro pertence a Jesus Cristo, serve a Ele e representa a Ele. Por isso eu pergunto de novo: quem é você? Será que passaria pela sua cabeça a primeira resposta que você desse a qualquer pessoa que tivesse essa pergunta, antes do seu próprio nome, você dissesse: eu sou um servo do Deus Altíssimo? Será que você usaria uma pergunta como essa para falar do Evangelho? A fórmula apóstolo de Jesus Cristo é muito comum nas cartas do Novo Testamento, né? Paulo fala muito disso, mas aqui Pedro carrega um tom pastoral. Pedro não usa esse título para impor algum respeito. Há um tempo atrás me enviaram um vídeo, eu fiquei com vergonha alheia de ver o vídeo, mas eu vi até o final. Eu sou um daqueles que quando alguém manda o vídeo eu vejo tudo, já não dou coraçãozinho sem ver não, eu não sei o que está me mandando, né? Então eu vi, e o pregador anunciava alguém que ia vir, e ele começou a falar títulos, que ele é teólogo formado em não sei aonde, mestrado em não sei aonde, doutorado em não sei aonde, presidente da comissão. Eu falei: Jesus amado, é uma sumidade que vai chegar ali, né? Pedro não usa o termo apóstolo para dar carteirada em ninguém. Pedro não está fazendo isso. Pedro não está tentando impor respeito, mas ele está lembrando aquela igreja que estava dispersa, sofrendo, distante da família, por causa de Cristo. Pedro está lembrando que ele
ainda como líder, ele compartilhava da mesma vocação que aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo. O mesmo Senhor que enviou Pedro também envia o crente. O mesmo Senhor que enviou Jesus Cristo também envia a nós. Porque o Senhor Jesus diz em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu também os envio. E aí você pode perguntar assim, mas pastor, eu estou enviado para onde? Eu não saio de Barretos. Quando muito eu vou passear, eu vou em outra cidade e volto. Para onde eu estou sendo enviado? Você está sendo enviado como um embaixador do reino de Deus, aonde você vai. Sabe, irmãos, o Pix é uma bênção, ele facilitou demais as nossas relações comerciais, mas para relacionamento, para poder falar do Evangelho, ele atrapalhou, porque ele tirou aqueles 40 minutos, 1h30 na fila do banco. E aí o cara que estava atrás de você, ele não ia sair do lugar quando você começava a falar do Evangelho. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar banco fechado, você chegar às 5:45 da tarde, e você entra e fala, ufa, deu tempo. E aí você chega lá, aquela fila enorme. E aí a pessoa da frente às vezes puxa assunto, rapaz, 10 caixas aqui, 3 pessoas trabalhando, né? E aí você fala assim, Senhor, me dá a oportunidade de eu falar do Evangelho aqui. Então, você é um embaixador onde você estiver. Seja na frente do cemitério distribuindo panfletos, seja lá no seu trabalho, seja na internet. Meus irmãos, nós temos uma ferramenta hoje maravilhosa, que é o WhatsApp, que é o Instagram, que é o Facebook, que é o YouTube. Não tem problema compartilhar coisas engraçadas, mas use os conteúdos da internet para compartilhar mensagem que pode promover salvação. Compartilhe a mensagem, a pregação, não porque você quer fazer com que a igreja seja conhecida, isso vai ser uma consequência, mas compartilhe a mensagem para levar o Evangelho às outras pessoas. O que Pedro é institucionalmente, o cristão ele é existencialmente. O quê? Um enviado. Apóstolo é enviado. Nós somos apóstolos nesse sentido, no sentido semântico da palavra. Tem pregadores por aí que se intitulam apóstolo. E eu sempre brinco da mesma maneira, conservado ele, né? Porque para ele ser apóstolo, ele tem que ter pelo menos uns 2000 anos. Porque os apóstolos são só os 12 mais Paulo, não outros. Acabou. Morreu os discípulos, os primeiros ali, acabou. Timóteo não foi apóstolo, Tito não foi apóstolo. Então, quando os apóstolos morriam, até mesmo aqueles dons espetaculares cessavam com eles. Pedro então está dizendo que Deus o chama não para ser um sobrevivente do exílio, mas um embaixador da graça no exílio. E aqui há um contraste muito claro com a mentalidade moderna. Nós vivemos numa cultura obcecada por títulos, mas pobre em propósito. Basta ver a quantidade de cursos EAD por aí. Não estou dizendo que não dá para aprender EAD, dá sim, mas tem muita gente que faz curso qualquer só para ter um título, para colocar lá que é mestre em alguma coisa, que tem pós-graduação em alguma coisa e não tem o conhecimento. De que adianta ser mestre, pós-graduado, doutorado em alguma coisa? Qual é o propósito disso? Só mostrar títulos? O mundo quer saber quem tem cargos, não quem tem chamado. Mas para Pedro, o chamado é a alma do nome. O título apóstolo para ele não é uma medalha, mas é uma missão. E a missão daquele que é enviado sempre implica na cruz. Lembre-se de João 21. Pedro, após negar a Jesus, ele volta a pescar. E ali na praia, naquele encontro, o Cristo ressuscitado o encontra e pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E depois de restaurá-lo, Jesus o reencaminha, Jesus o envia. Jesus então fala: apacenta as minhas ovelhas. Aquele que caiu por medo, agora é reerguido por amor e reenviado por graça. Pedro aprendeu que a graça não apenas perdoa, mas ela reposiciona. O mesmo Cristo que confronta
é aquele mesmo Cristo que comissiona. Então, meus irmãos, entendam que ainda que você já tenha caído em um pecado grave, Cristo é aquele que restaura e te comissiona de novo a ser um embaixador do seu evangelho. Não permita que os erros do teu passado marquem você de maneira que você deixe de ser um discípulo de Cristo. Não permita, meu irmão. E é com esse coração curado que ele escreve: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É como se Pedro dissesse assim: eu sou aquele que falhou. Eu sou aquele que está registrado lá no Evangelho, que negou a Cristo 3 vezes. Mas eu sou aquele que a graça me reencaminhou. John Newton, o autor daquele hino maravilhoso, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, ele viveu algo muito semelhante. Ele era um ex-traficante de escravos, ele foi alcançado pela graça no meio do mar, no meio de uma tempestade, e mais tarde ele escreveu o seguinte em seu diário, abre aspas: sou um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador. Lembre-se disso. Você e eu somos grandes pecadores, mas Deus é um grande Salvador. Não há mesmo nem o pecado pode nos separar do amor de Deus, porque aqueles que são alcançados pelo amor de Deus, o Espírito Santo vai quebrar, mas vai fazer de novo. Vai doer, vai incomodar, mas ele restaura. Newton não foi apenas perdoado, ele foi enviado. Ele tornou-se o pastor e pregador do Evangelho. O Evangelho esse que um dia ele desprezou. A graça que o alcançou transformou aquele que desprezava a graça em um mensageiro da própria graça. Assim como Pedro, ele descobriu que a missão é o eco da misericórdia. A missão é o eco da misericórdia. Você não é definido pelo seu passado, você é definido pelo seu chamado. O cristão, ele é um enviado. Nenhum de vocês são chamados para ser espectadores do Evangelho, a somente sentar nessa cadeira domingo após domingo, receber a mensagem, ouvir as aulas e ir embora. Isso aqui, meus irmãos, é um momento de culto solene, nós estamos cultuando a Deus, e Deus está falando agora através deste que prega para vocês. Mas veja, isso aqui também são duas coisas semelhantes, com o mesmo propósito. Isso aqui é um quartel-general, é um lugar onde você vem recarregar os seus cartuchos, é um lugar onde você vem para treinar o tiro, mas não é tiro de chumbo, é tiro de graça. É um lugar onde você vem também para ser curado. Isso aqui também é um hospital. Então igreja é quartel-general e é hospital, mas não é lugar para você ser um espectador, porque aqui você não está assistindo o culto, você está prestando o culto. Em casa você assiste, mas aqui você presta o culto. O cristão, então, ele é chamado para ser, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz: vocês são cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Pedro só tem voz porque ele pertence a Cristo. Quanto mais um servo se submete, mais Deus o usa. Você vê naquelas igrejas que são tidas como mais avivadas, e uma coisa nós temos que aprender com estes irmãos, porque eles creem em Jesus Cristo como um único Salvador. Se eles creem que a fé é só por Jesus, eles podem ser chamados de irmãos, mas é o tanto que eles buscam, o tanto que eles querem ser usados pelo Espírito Santo, e às vezes a acusação contra nós é verdadeira. Às vezes somos acusados de frios, não porque o pastor gosta de colocar 21 lá no ar-condicionado, que você já, hoje é para ficar com saudade, né? Então domingo que vem, se Deus quiser, a gente está de volta lá no ar-condicionado. Mas muitas vezes nós somos chamados de frios, porque nós não buscamos ser usados por Deus. Às vezes nós passamos dias, meses, sem fazer essa oração, sem ir para um lugar e falar: Senhor, eu não sei como, mas me usa para a tua glória. Senhor, eu vou encontrar com tal pessoa hoje, lá no aniversário da minha sobrinha. Senhor, me ajuda a pregar o Evangelho.
Eu não sei nem o que eu vou falar, mas Senhor, usa a minha voz, usa a minha vida para a tua glória. Meus irmãos, por isso que nós somos acusados de frios. Lembre-se disso. Quem mais se submete é aquele quem Deus mais usa. A igreja precisa menos de vozes que falam em nome próprio e mais de pessoas que falam em nome do Senhor. Os puritanos diziam que o crente é como um espelho limpo. Um espelho limpo que é colocado no tempo, num dia ensolarado. Ou seja, ele não tem luz própria, mas ele reflete a glória que ele contempla. Assim também Pedro, um homem comum, que voltado para Cristo, refletiu a luz do Evangelho em meio às trevas que o Império Romano empregava sobre aquela época. O espelho aqui não é o foco, o brilho é de quem ilumina o espelho. O cristão só é verdadeiro quando ele deixa de ser o centro da própria vida e passa a ser o reflexo daquele que salvou. Meus irmãos, isso significa que nós também somos espelhos. Não fomos chamados para ser o sol, o centro das atenções, mas para refletir a luz de Cristo, onde Ele nos colocou. E eu preciso te fazer essa pergunta agora: você tem refletido a luz de Cristo aonde Deus te plantou? Na família que Deus te colocou? Com os amigos que Deus te deu? No trabalho onde Deus te colocou? Com as pessoas que você se relaciona ao longo do dia? Você tem refletido a luz de Cristo? Você tem inúmeras oportunidades para refletir a luz de Cristo. Em casa, no trabalho, na escola, no sofrimento, nas redes sociais. O mundo precisa ver em nós não o brilho da vaidade, mas o reflexo do Salvador. Cada gesto de bondade, cada palavra temperada com graça, cada ato de perdão, é como um raio da glória de Cristo, atravessando o nosso coração e alcançando a vida do outro. Você não precisa ser o sol para iluminar a vida de alguém. Você só precisa refletir aquele que é a luz do mundo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. A identidade cristã começa com um chamado e floresce com uma missão. Pedro se apresenta como o apóstolo, não para exaltar o seu cargo, mas para lembrar os exilados que eles são enviados pela mesma graça, portadores da mesma mensagem e testemunhas do mesmo Cristo. Eu sei, você não poderá fazer os milagres que os apóstolos fizeram. Isso cessou. O apóstolo orava sobre alguém, era Deus quem curava, mas nele havia autoridade para curar. Você não tem mais isso. Deus pode te usar para orar, clamar por cura, e Ele vai curar se Ele quiser ou não. Mas ninguém mais tem poder para pegar uma toalhinha, passar na testa, e o outro passar lá na porta do banco e a conta sumir. Não existe isso, isso é engodo para arrancar dinheiro das pessoas. Não existe isso de levar a foto de alguém para a igreja e o pastor passar um óleo ungido na foto. Isso é misticismo. Isso é misticismo. Porque o óleo lá que Tiago fala era óleo para feridas. Não é óleo místico. A unção que você precisa é a unção do Espírito. E se você está em Cristo, você já tem. O que você precisa fazer agora é buscar cada vez mais o Senhor, para que você se santifique, e se santificando você vai sentir mais a presença do Senhor. Eu comparo muito essa ação do Senhor na vida do cristão como um pai com 3 filhos. Às vezes, tem sempre um filho, quem aí não é filho único, já teve essa experiência, de achar que o irmão é o preferido, né? Ah, eu acho que mamãe gosta mais dele. Ou acho que meu pai gosta mais dele. Mas sabe o que acontece? O pai e a mãe amam os filhos com a mesma intensidade. A questão é que quando um filho retribui esse amor, quando um filho olha para esse amor e se deleita nesse amor, ele é mais grato e aparece diante do outro irmão que talvez não busca tanto, não interage tanto, parece que o pai gosta mais de um do que o outro.
mas é porque aquele filho que é amado igual ao outro é grato pelo amor. Ele quer estar na presença do pai e da mãe, enquanto o filho, às vezes, final de semana, só quer viajar. E o outro filho faz questão de ir almoçar na casa dos pais, dá prejuízo lá para o pai e para a mãe, né? E isso é comunhão. Então, quanto mais comunhão nós tivermos com o Senhor, mais nós desfrutaremos da presença dEle, que já está conosco. Mas quando a gente não dá crédito, quando a gente vive de qualquer jeito, parece que a gente não sente a presença de Deus. Então, a missão, ela é o selo da identidade. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Um nome restaurado, um coração reenviado e uma vida redimida para servir. E aí, mais uma vez, eu pergunto a você, quem é você? Será que a missão, a sua vocação te define? Eu sou alguém chamado por Deus para servir. Chamados para servir. E servir, meus irmãos, não envolve só em vir aqui da igreja, ajudar em obra, limpar, varrer. Isso é servir também. Mas servir a Deus é lá no seu trabalho você ser o melhor funcionário. Você falar do evangelho quando puder. Você de alguma maneira orar para Deus, falar: Senhor, me dá a graça aqui de eu reunir esse pessoal e antes de abrir as portas do comércio, eu orar com essa turma aqui. Me dá a graça, Senhor, de talvez eu, uma vez por mês, dar trabalho para o meu pastor e chamar o meu pastor para vir aqui fazer uma devocional breve com esse pessoal. Isso é servir, irmãos. Servir é abençoar a vida do outro, é ajudar quem é necessitado e entregar a palavra do Senhor. Mas também, o apóstolo Pedro, nós podemos aprender uma outra coisa, que a identidade, ela é sustentada pela missão, mas ela também é sustentada na tensão. Pedro fala, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Depois que Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, Pedro agora se volta para os destinatários da carta. Ele fala assim, olha, é como se Pedro falasse assim, tudo que eu vou falar agora foi eu que escrevi. Ok, que no final nós vamos ver que na saudação de Silvano dá a entender que ele é o amanuense. Pedro está ditando, isso era muito comum, né? Pedro ditava e alguém escrevia, mas o autor do conteúdo da carta é o próprio apóstolo Pedro. Mas agora Pedro, então, ele se volta para os destinatários da carta, ele fala, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E nessas poucas palavras, o apóstolo aqui, ele define o paradoxo da vida cristã. Somos eleitos e somos ao mesmo tempo estrangeiros. Nós somos amados por Deus, mas rejeitados pelo mundo. Pedro descreve os seus ouvintes com dois títulos que parecem contraditórios, eleitos e forasteiros, ou seja, estrangeiros. Mas é exatamente nessa tensão que o cristão descobre quem realmente ele é. O termo forasteiros aqui designava aqueles que residiam temporariamente em uma terra que não era sua. Um tipo de morador de passagem. Você já deve ter tido contato com alguém assim. Pedro usa essa expressão para mostrar que, espiritualmente, todos os cristãos não pertencem mais ao mundo presente. Naquela época, o povo vivia no Império Romano, eles obedeciam às leis do Império, eles trabalhavam e sofriam ali onde eles estavam, mas a cidadania deles era de outro reino. A segunda palavra aqui é a palavra eleitos, e aponta para o lado invisível da mesma realidade. Se o mundo os chama de forasteiros, Deus chama esse povo de escolhidos. O que o império vê como uma rejeição, o céu reconhece como uma eleição. Pedro inverte a lógica da cultura aqui. A dispersão, que para os homens era um sinal de derrota, imagina você ser exilado da sua terra natal, ela é vista por Deus agora aqui como uma estratégia missionária. Uma estratégia missionária. Eles então não são espalhados por acidente, mas enviados com um propósito. E o mesmo verbo que descreve o povo judeu exilado, agora descreve a igreja dispersa. Nós somos a igreja dispersa.
mas não dispersa no sentido de estarmos perdidos, dispersa no sentido de que nós não estamos no nosso destino final, mas nós estamos sendo dirigidos. Nós somos perseguidos, mas nós somos preservados. A vida cristã, portanto, é vivida entre esses dois polos. A eleição, que consola o fato de nós termos sido amados por Deus desde antes da fundação do mundo, e o exílio, que nos desafia. Viver num lugar que não é a nossa terra traz para nós inúmeros desafios. Pedro quer então que a igreja compreenda que essa tensão não é sinal de fracasso, mas de fidelidade. Lembra o que o próprio Jesus diz em João 15:18, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei isso, primeiro do que a vós, me odiou a mim. O cristão não se encaixa em nenhum sistema desse mundo, sabe por quê? Porque ele pertence a outro lugar. É como se nós fôssemos extraterrestres. Nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos a um outro lugar, a um outro Senhor. Como escreveu Agostinho, ele diz: somos cidadãos da cidade de Deus, peregrinos na cidade dos homens. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos só de passagem. Como meu pai gosta de dizer, nós estamos marchando rumo a Canaã celestial. E perceba como que às vezes nós estamos tão enraizados nesse lugar. Aparece uma oportunidade para você ir para outra cidade. Eu sei que você precisa levar em consideração todas as coisas, mas se há uma possibilidade de uma vida melhor, de um testemunho melhor, e uma coisa que eu sempre digo, veja se lá tem uma igreja fiel. Porque se for para você, for para um lugar para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida mais confortável, e lá não tiver uma igreja fiel, fica onde você está. É melhor. Então, o cristão, ele não se encaixa em nenhum sistema. E de certa forma é bom que seja assim. Porque o dia em que a igreja deixar de se sentir estrangeira nesse mundo, é sinal que ela se tornou igual ao mundo. No dia em que nós formos confundidos com alguém do mundo, isso tem que ser para você uma grande decepção. Uma grande decepção. Então, é bom que as pessoas meçam as palavras quando chega um crente. Agora, se você está na roda de amigos e começa uma conversa torta, e você está ali no meio, você começa a rir daquelas piadas, você começa a participar daqueles diálogos, você não testemunhou. Você começa a ser confundido com alguém do mundo. E Pedro aqui, ele ecoa a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 23, versículo 4, Abraão se apresenta ao povo hitita, dizendo: sou estrangeiro e peregrino entre vós. Ele havia recebido uma promessa de Deus, que uma terra, uma descendência, uma bênção, mas ele ainda não possuía absolutamente nada. Ele vivia pela fé e não pela posse. É assim que todo crente deve viver, pisando no chão do mundo, mas com o coração voltado para o céu. Abraão construiu altares, mas ele nunca construiu palácios. Ele levantou tendas, mas ele nunca construiu fortalezas. Ele sabia que a tenda é símbolo de trânsito, e o altar é símbolo de comunhão. E essa é a visão cristã. Nós andamos em tendas, mas vivemos em adoração. Aonde nós estivermos, nós estamos adorando a Deus. Pedro quer que os seus leitores façam o mesmo espalhados por lugares que eles não gostariam de estar, mesmo oprimidos, eles deveriam manter os olhos fixos na promessa e o coração firme na vida eterna. Séculos depois de Abraão e de Pedro, e séculos anteriores ao nosso, um homem chamado John Bunyan, preso por pregar o evangelho na Inglaterra, ele escreveu um livro que eu indico que você leia, O Peregrino. E na prisão ele descreveu a jornada de um homem chamado Cristão. O nome do homem é Cristão. E ele deixa um lugar chamado Cidade da Destruição. E ele caminha rumo a um outro lugar para onde ele quer ir, que é a Cidade Celestial. E o caminho é cheio de vales, cheio de dificuldades, cheio de pântanos, montanhas, tentações, mas o peregrino segue,
porque ele tem os olhos fixos na visão daquilo que ele entende que é o seu lar. Pedro e John Bunyan estão dizendo a mesma coisa. A vida cristã é uma caminhada de saudade. É esquisito porque é saudade de um lugar que você nunca viu. Você tem saudade do céu, você quer ir para lá. E essa saudade não é fraqueza, é combustível para uma vida de santificação, porque quem pertence a Cristo não se acomoda neste mundo, porque sabe que existe uma pátria maior, e o seu passaporte já foi carimbado para lá, se você tem fé em Jesus Cristo. Portanto, não se escandalize por ser diferente, e eu falo isso em especial às crianças, jovens e adolescentes que estão aqui, porque vocês têm a terrível tendência da idade, todos nós que somos adultos já passamos por isso, de tentar se encaixar com um grupo da escola, da faculdade. Mas olha, os adolescentes que aqui estão, daqui a poucos anos, esses que parecem ser os seus melhores amigos, daqui a pouco você não vai ter mais contato nenhum com eles. Sabe com quem você vai ter contato para sempre? Com a sua família. E ainda mais com o Senhor. Então, quando talvez você precisar negociar algum princípio da sua fé, da fé que você tem aprendido, crianças, aqui na igreja, lembre-se, qual família que importa mais? É aquela lá do mundo que em qualquer dificuldade te abandona? Ou a família da fé? Fique sempre com a família da fé. Porque daqui a 10 anos, se Deus te mantiver aqui nessa cidade, nessa igreja, você terá as mesmas pessoas ao seu redor. E daqui a 10 anos lá fora, as amizades vão mudando. Mas família permanece sempre presente. Não lamente o exílio, entenda como uma missão. Deus espalhou a igreja pelo mundo como o vento espalha sementes. Cada crente está onde está, porque o Senhor colocou ali, enviado. Entenda que o seu campo missionário é lá no seu trabalho, é lá no meio da sua família, é junto com seus amigos, é lá no futebol que você joga todo sábado. Esse é o seu campo missionário. Mas não se apegue demais a este mundo, meu irmão, porque as bênçãos terrenas são tendas, não palácios. Aproveite-as, agradeça por elas, mas lembre-se, o seu lar não é aqui. Você está só de passagem. Todo o conforto terreno deve ser desfrutado com um coração peregrino. Senhor, obrigado que o Senhor me deixou desfrutar disso. E se o Senhor tirar, eu sei, vai entristecer, mas o Senhor continua cuidando. Pedro escreve então para lembrar aos cristãos que a tensão entre eleição e exílio é o campo onde a fé amadurece. O mesmo Deus que te escolheu é o Deus que talvez vai te dispersar. Não para te perder, mas para te usar em lugar diferente. Deus espalhou o povo dele como um sal pela terra, como luz nas trevas, como testemunha em meio às sombras. Portanto, não tema a estranheza de ser diferente. Ela é a assinatura do teu chamado. Você precisa ser diferente das pessoas deste mundo. O cristão verdadeiro carrega duas marcas inseparáveis. Uma de saudade, porque ele sabe que o lar ainda está por vir. E uma de missão, porque ele sabe que ainda há muito para fazer, até chegar no destino final. Mas Pedro fala um outro aspecto interessante da identidade. É uma identidade ancorada na graça. E se até aqui Pedro nos mostrou quem somos, agora ele explica por que somos o que somos. De onde vem essa identidade, o que sustenta essa identidade. O fundamento da vida cristã para Pedro não está em nós, mas está em Deus. E não em um Deus abstrato, mas no Deus trino. E essas três expressões, eu peço, se você tiver uma caneta na mão, marque, não tem problema em riscar a Bíblia, não é pecado não. Marque, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso aqui forma uma espécie de credo
nós vemos Pai, Espírito e Filho. E aqui, inclusive, pode ser utilizado para nós para vermos essa posição intercambiável dentro da Trindade. Às vezes a gente pensa em 3 pessoas da Trindade, de fato são 3 pessoas em um só Deus, mas a gente acha que há um escalonamento, tem gente que acha isso. O Pai, tem o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é quem manda, o Filho obedece e o Pai e o Filho mandam no Espírito. Não, Deus é Pai, Filho e Espírito. E aqui nós vemos que Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A palavra presciência aqui, ela não significa apenas saber de antemão. Alguns que são de uma outra interpretação teológica que a nossa, que são os arminianos, eles vão dizer que Deus, a palavra presciência está na ideia de que Deus soube de antemão. E de fato, presciência é saber de antemão, né? O significado da palavra é isso. Mas presciência é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros. Porque presciência inclui a sabedoria de Deus em determinar e em colocar em prática a sua decisão de salvar um ser humano pecador. O futuro não existiu por acaso. Não é um futuro aleatório que Deus precisa ir lá, porque quem acredita nisso não acredita num Deus onisciente. Deus não precisou ir lá no futuro e descobrir que o irmão fulano de tal, se recebesse a fé, creria. Isso não é predestinação. Predestinação é Deus, antes da criação do tempo, dizer, olha, essa pessoa aqui vai nascer lá no ano de 1964, e tantos anos depois, um dia o meu espírito vai conduzi-lo até uma igreja, e vai ter um pregador que vai estar pregando tal texto, e eu vou usar aquele texto para alcançar o coração dele, e ele vai ser convertido. Isso é predestinação. Nós recebemos a fé porque Deus nos predestinou. É o contrário. Tem pessoas que acreditam que Deus precisou ir lá no futuro e ver o que você faria se Ele te desse a fé, se você iria acreditar ou não. Graças a Deus que não é assim. Nós dependemos da eleição do Senhor. Mas a palavra presciência, ela é usada também no sermão de Pedro lá em Atos capítulo 2, versículo 23, na descida do Espírito Santo. Ele diz, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Pedro aqui deixa implícito que Deus agiu de acordo com o seu plano e propósito soberano. Na vida do crente, meus irmãos, não há nada ao acaso, não há coincidências. Por isso, quando você está ali programado para sair, de repente alguém fala assim, geralmente é um filho que faz isso, eu esqueci tal coisa, você, puxa, eu vou me atrasar. Deus está conduzindo todas as coisas. Deixa eu contar uma rápida experiência dessa condução do Senhor. Antes da minha conversão, foi uma época que eu e Camila, Deus já tinha nos convertido, a gente não tinha a Bruna ainda, e eu estava começando, eu fui gentilmente convidado a sair da igreja batista de onde eu era, e eu fiquei sem igreja, por conta de já me entender reformado, mas eu não sabia qual era a igreja reformada, e eu comecei a beber de algumas fontes, Augusto Nicodemos Hernandes, Sérgio Lima, Leandro Lima e outros pastores, e eu descobri que esses caras eram todos presbiterianos. Eu falei assim, o que é igreja presbiteriana, gente? E eu descobri que tinha uma, lá no meu bairro, onde eu morava, lá em Cariacica. E, por acaso, as igrejas lá naquela época, antes da pandemia, o horário era 7h15, o culto à noite era 19h15. Não sei explicar porquê. E aí a gente tinha escolhido ir em outra igreja presbiteriana, que ficava um pouquinho mais distante, porque lá tinha estacionamento. Era mais fácil de estacionar. Essa igreja, que era perto da minha casa, ficava numa avenida, não tinha como estacionar na frente da igreja. E aí, a semana passou, eu e a Camila falamos, nós vamos lá em tal igreja. E aí foi dando o horário, a gente se arrumou, mas ficou ali meio enrolando. Quando nós olhamos para o horário, já era 7h05. E eu falei assim, olha, não vai dar tempo de chegar naquela outra. Vamos nessa aqui perto mesmo, só hoje. Só para a gente ver como é que é, e depois a gente vai lá na outra. E eu nunca mais saí de lá.
Quer dizer, saí depois que eles me mandaram para o seminário. Mas ali foi a igreja que me abraçou, a igreja que me amou, a igreja onde eu pude servir em todas as frentes que você imaginar dentro da IPB. E foi uma bênção para a minha vida. Então, na nossa vida não tem acaso. Então, se Deus coloca alguém na sua frente um dia, meu irmão, você pode estar perdendo uma excelente oportunidade de falar do amor de Cristo para Ele. Porque pode ser a última vez que você vai ver aquela pessoa. Mas Pedro então mostra que o plano de Deus, o propósito de Deus é sempre soberano. Plano esse que Ele sabe sempre de antemão. Por quê? Porque foi Ele mesmo que escreveu. Deus não vê um futuro inexistente. Todo futuro só é futuro porque Ele escreveu. Toda a nossa vida, o livro da nossa vida está em alguma prateleira dentro da mente de Deus. Não há biblioteca no céu, mas está dentro da mente de Deus. E Ele sabe exatamente todos os nossos pecados, todos os nossos tropeços. Mas também, pensar nisso nos ajuda a entender que nada no tempo pode desfazer aquilo que já foi decidido na eternidade. O cristão peregrino vive com a certeza de que o amor de Deus não começou com o seu arrependimento e nem vai terminar com a sua falha. Em meio ao exílio, Pedro quer que os cristãos saibam: vocês não são esquecidos. Eu não sei pelo que você que está aqui hoje está passando. Talvez você está tendo um final de semana abençoado, mas talvez você está tendo um final de semana difícil. Mas uma coisa eu sei, você também sabe: Deus conhece todas as suas dificuldades. Deus conhece todas as suas dificuldades. E mesmo em meio às dificuldades, você precisa se lembrar que você nunca, jamais é esquecido. O amor de Deus nunca diminui para com você. O problema é que quando você peca e se afasta dele, por sua causa, você deixa de refletir essa luz que está ali, brilhando. É como se você virasse o espelho da sua vida para o outro lado. Você não quer olhar para a luz, você não quer, então você não vai brilhar. Mas quando o Espírito Santo mexe no seu coração, você se volta de novo para a luz, então você brilha aquele que você contempla. Quando você se sentir invisível, lembre-se, o Pai viu você antes de você existir. Quando você se sentir rejeitado, lembre-se, o Pai te amou até quando você ainda era um inimigo dele. Quando você sentir que perdeu o controle, lembre-se, o amor que te escolheu antes da fundação do mundo é o mesmo que vai te sustentar até o final. Deus não vai largar sua mão, meu irmão. Ainda que você viva momentos de trevas, dias escuros da alma, Deus não larga a mão daqueles que um dia Ele segurou pela fé. Mas há também a obra do Espírito, e Pedro fala aqui em santificação do Espírito. A salvação não é apenas um decreto eterno, não fica só no campo das ideias, é também uma transformação presente. O Espírito Santo é aquele que aplicou a redenção no passado, e Ele é aquele que vai selar essa redenção no dia da glorificação. Mas o Espírito Santo não está no passado só e no futuro, Ele também está no presente. Ele está agora em cada crente, em cada um de vocês, moldando o seu caráter, moldando a sua maneira de pensar, mas aqui agora deve pensar segundo as Escrituras. A palavra santificação, ela significa separado para um uso sagrado. Esse é o sentido da palavra grega para santificação. Então, o Espírito Santo, ele separa o crente do mundo. Lembra lá na oração sacerdotal de Jesus, de João 17? O Senhor diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Todos nós estamos no mundo, mas não viva como alguém do mundo. Viva em santificação, para a obediência. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Cada martelada parece dolorosa, mas o artista, ele já consegue vislumbrar o que está escondido dentro da pedra, que ele vai dar vida à sua ideia. Assim é o Espírito Santo. Ele vê em nós a imagem de Cristo.
E cada processo da nossa santificação é uma martelada do Espírito, arrancando as arestas da nossa vida, mudando o nosso ser. Com paciência e graça, o Espírito vai removendo tudo o que está em nós e que não parece com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o Espírito te confronta, não é para te punir, mas é para te lapidar. Quando ele te inquieta, não é para te afastar, mas é para te santificar. Cada provação é uma ferramenta nas mãos do artista divino. Deus está te moldando no deserto para que você reflita a beleza do Filho no meio do império das trevas. E Pedro conclui aqui, dizendo sobre o sangue do Filho. Ele diz, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Lá em Êxodo 24, quando Moisés já aspergiu sobre as pessoas da aliança, os membros da aliança, ele diz, eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. A ideia de aspersão, pegava um sopo e aspergia o sangue. Naquela cena, o sangue selava o pacto entre Deus e Israel. E agora, Pedro usa essa mesma linguagem, essa mesma imagem à igreja. Ele fala, Cristo é o mediador deste pacto. É o sangue dele que é o selo. Nós estamos prestes aqui a participarmos da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, o Senhor Jesus toma um cálice, mostra diante dos seus discípulos e diz, este cálice feito no meu sangue é o cálice da nova aliança. É o sangue de Cristo que nos purifica, que lava todos os nossos pecados. Você lembram lá, crianças, vocês já devem ter visto o filme da Disney, que lá no Êxodo, e na hora que vocês aprenderem a ler, ficarem feras em ler, leia o Êxodo. O filme da Disney é até legal, mas nada se compara ao livro. Nunca um filme é melhor do que aquilo que está no livro. E na Bíblia não é diferente. Mas lá no Êxodo, Deus deu a ordem a Moisés para falar para o povo para matar um cordeiro, comer esse cordeiro com ervas amargas e passar o sangue no umbral da porta, no marco da porta. E o anjo do Senhor iria passar, e onde tivesse aquele sangue, não haveria morte, mas nas casas que não tivesse aquele sangue, o anjo ia entrar e ia levar o primogênito. Da mesma forma, o cristão vive debaixo do mesmo sinal do sangue do Cordeiro. No dia em que Cristo voltar, aqueles que tiverem em si a marca do sangue do Cordeiro vão entrar na vida eterna. Então, irmãos, quando a culpa te condenar, não ouça a voz do diabo. Arrependa-se, volte-se para o Senhor e lembre-se, já há sangue na tua porta. O Cordeiro já morreu para que você não experimentasse a morte eterna. Quando o pecado tentar te dominar, lembre-se, já há um Cordeiro que venceu por ti. Quando o inimigo te acusar e apontar para os seus pecados, aponte para a cruz e lembre-se, eu já fui aspergido, eu já fui selado, eu pertenço a Cristo. E nas linhas finais de Pedro, vemos a sinfonia perfeita da salvação, como nós vimos esses dias pensando sobre a reforma protestante. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Não há competição entre as pessoas da Trindade. A nossa identidade, ela é, portanto, trinitária. Fomos amados pelo Pai, fomos moldados pelo Espírito e somos purificados pelo Filho. Por isso Pedro encerra a saudação dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Porque a graça que vem do Pai, a paz que vem do Espírito e a segurança que vem do sangue do Filho, é isso que sustenta aqueles que são forasteiros no meio do deserto. Concluindo, irmãos, Pedro abre a sua carta lembrando à igreja o que ela é. Isso muda tudo quando nós somos lembrados de quem nós somos. Ele mostra que a identidade do cristão nasce na missão. Essa identidade é sustentada na atenção e essa identidade é ancorada na graça trinitária de Deus.
E essa é a verdade que consola o coração do peregrino. A nossa fé não está pendurada nas circunstâncias, mas firmada nas mãos do Deus eterno. Por isso Pedro encerra a sua saudação com uma bênção que resume todo o Evangelho: graça e paz vos sejam multiplicadas. Sim, a graça já te alcançou, a paz de Deus também te alcançou se você está em Cristo. Então por que Pedro está falando para isso ser multiplicado na nossa vida? Porque nós não podemos fazer nada para aumentar ou diminuir a graça salvífica. A salvação é um ato, Deus vem e salva. Mas há uma graça que precisa ser aumentada em nós, que é a graça da santificação. E o nosso pecado mancha isso. Então, tudo começa com o amor do Pai, e tudo termina com a cruz do Filho. E tanto a graça quanto a paz precisam ser multiplicadas em nós, não pelas nossas obras, mas pelo poder do Espírito. A identidade do cristão nasce na eternidade, caminha na tensão da vida, mas repousa na graça de Deus. Então, assim como os primeiros ouvintes de Pedro, você precisa se lembrar que você é um acampante no deserto da vida. Você precisa se lembrar que você está com Cristo. Você não pertence a este mundo. Todas as bênçãos que este mundo pode trazer, tudo é passageiro. A sua beleza física é passageiro, a sua saúde é passageira, a comunhão que você tem com a família é passageira. Sabe essa pessoa que você ama muito? Ou ela pode te deixar e ir para a glória, ou você pode deixar. Então tudo é passageiro. Mas há uma mensagem que Pedro está trazendo aqui, que é olhar para a glória eterna, olhar para a vida eterna, e isso nos ajuda a passar pelo sofrimento. E esses são assuntos que nós vamos tratar nos próximos sermões, conforme a gente vier domingo após domingo aqui, tá bom? Então que Deus os abençoe e cuide do nosso coração, para que a gente não desanime e lembremos que a nossa identidade está firmada na nossa vocação, e nós fomos chamados por Cristo para sermos santos, assim como Ele é.